Os gritos que ecoavam do pátio norte podiam ser ouvidos por toda a fortaleza de Valdres. Não gritos de dor. Estes eram piores. Eram os rugidos primais e raivosos de um homem, perdendo a si mesmo para a loucura. Lali apertou-se contra a fria parede de pedra, a sua cesta de ervas medicinais agarrada ao peito enquanto outro rosnado desumano rasgava o ar da manhã. À sua volta, nobres e servos igualmente procuravam abrigo, os seus rostos pálidos de terror. Recuem. Um guarda empurrou-a, a sua armadura tilintando. Os episódios do rei estão a piorar. Limpem o pátio. Mas Lali não conseguia mover-se. Através da entrada em arco, ela podia vê-lo. O rei Theron Blackmore, o alfa mais poderoso do reino, acorrentado às antigas pedras de ligação, como uma besta raivosa, as maciças correntes de ferro gemiam enquanto ele lutava contra elas. As suas feições normalmente régias contorcidas por uma fúria incontrolável. Sangue pingava dos seus pulsos, onde as algemas encantadas mordiam a sua pele. Os seus olhos, que ela ouvira dizer que normalmente eram como aço polido, agora ardiam em carmesim com uma fúria de outro mundo. Há quanto tempo ele está assim? Lirai sussurrou para uma criada trêmula ao seu lado. 3 dias, choramingou a rapariga. Desde o conselho da lua cheia, dizem que algo desencadeou a sua maldição. Os médicos da corte tentaram de tudo, sedativos, magia de cura, até tentaram deixá-lo inconsciente. Nada funciona. Ele só fica mais zangado. Lyra sabia que devia ir embora. Ela nem sequer devia estar nesta parte da fortaleza. Como uma ômega rejeitada, expulsa pelo seu bando de nascimento por ser demasiado fraca, demasiado pequena, demasiado supostamente inútil, ela foi relegada para os assentamentos exteriores, apenas permitida a entrar na fortaleza propriamente dita para entregar as suas ervas às cozinhas. A marca de rejeição no seu pulso queimava como se a lembrasse do seu lugar. Ela não era ninguém, menos que ninguém. Outro rugido estilhaçou os seus pensamentos. O corpo maciço do rei Theron convulsionou e uma das correntes partiu-se com um som de trovão. Guardas correram com cordas encantadas, mas ele atirou-as como se fossem brinquedos de criança. Tragam a sábia Namora, alguém gritou. Ela é a única que alguma vez conseguiu. A sábia Namora está a 3 reinos de distância. Outra voz, aguda de pânico. Enviamos corvos, mas ela não chegará por dias. Ele vai destruir-se antes disso, disse um conselheiro idoso sombriamente. Olhem para ele. A maldição está a consumir a sua mente. Se não conseguirmos acalmá-lo, em breve. 220. Liai assistiu horrorizada enquanto o rei se atirava contra as correntes restantes com tanta força que ouviu algo estalar. Osso ou pedra, ela não conseguia dizer. Sangue fresco jorrava agora de feridas que apareciam espontaneamente pelo seu corpo, como se a raiva o estivesse literalmente a rasgar por dentro. Por que é que eles simplesmente não o deixam ir? Perguntou ela sem pensar. Todas as cabeças ao alcance do ouvido viraram-se para a encarar. Os olhos do conselheiro idoso estreitaram-se ao observarem as suas simples vestes de curandeira, a cesta de ervas comuns e, o mais revelador, o leve brilho da marca de rejeição parcialmente visível sob a sua manga. Deixá-lo ir. A voz do homem pingava desprezo. Criatura ignorante. Neste estado, ele massacrará tudo no seu caminho. Da última vez que a maldição o dominou por completo, ele matou 30 dos seus próprios homens, antes de se recompor. Agora ele está pior do que nunca. Eu só queria dizer. Lyra começou. Silêncio, rejeitada. O conselheiro interrompeu. Nem sequer devias estar aqui. O conselheiro virou-se, desdenhoso. Guardas, removam-na. Uma corrente partiu-se completamente. O rei Theron libertou-se parcialmente, um braço agora desacorrentado, garras a estenderem-se enquanto ele atacava qualquer um ao seu alcance. Um jovem guarda mal se esquivou, as garras do rei rasgando a sua armadura como papel. Todos para trás. O comando ressoou. Arqueiros, preparem as flechas tranquilizantes. Não. Lee surpreendeu-se a avançar. Isso vai piorar as coisas. Não vês? Quanto mais lutas contra ele, mais a raiva se alimenta disso. E o que é que lixo rejeitado sabe sobre a fúria alfa? Alguém zombou. Mas Lely já não estava a ouvir. Algo no fundo do seu peito puxou-a para a frente. Um instinto que ela não conseguia nomear.
As palavras da sua avó ecoaram na sua memória. Tens um dom, pequena estrela. Um dia, quando alguém precisar mais, entenderás. Ela nunca tinha entendido o que isso significava. Ela não tinha forma de lobo, nem laços de bando, nem força. Que dom poderia uma ômega rejeitada ter? Os olhos carmesins do rei Teron de repente fixaram-se no seu movimento. Por um instante, todo o pátio ficou em silêncio, exceto pela sua respiração ofegante. Aqueles olhos ardentes seguiram-na enquanto ela se aproximava, e os seus lábios afastaram-se num rosnado que fez todos recuarem ainda mais. Todos, exceto Lali. Bem, não, alguém sussurrou urgentemente. Ele vai despedaçar-te. Ela devia ter estado aterrorizada. Este era o rei quebrado, o alfa amaldiçoado cuja fúria era lendária em 5 reinos. No entanto, à medida que se aproximava, tudo o que ela sentia era uma necessidade avassaladora de o ajudar. A atração no seu peito crescia, quase dolorosa. Quando estava a pouco mais de 1 metro de distância, o rei Teron investiu com o seu braço livre. Ela literalmente não pensou, simplesmente estendeu a mão e colocou a palma no seu peito, bem sobre o seu coração acelerado. O mundo parou. No momento em que a sua pele fez contato com a dele, todo o corpo do rei Teron ficou rígido. O carmesim escorreu dos seus olhos como água, revelando um deslumbrante cinzento tempestade por baixo. A sua expressão rosnante derreteu-se em algo parecido com choque. Depois, paz. Um suspiro percorreu o pátio. Os joelhos do rei cederam, mas não de raiva. Ele desceu, a sua mão livre subindo para cobrir a dela, pressionando-a mais contra o seu peito, como se o toque dela fosse a única coisa que o ancorava à sanidade. A sua respiração, que tinha sido dura e errática, estabilizou-se para algo quase normal. Impossível. Alguém ofegou. Lyra não conseguia mover-se. Onde a sua palma o tocava, o calor espalhava-se por todo o seu corpo. Não o ardor da sua marca de rejeição, mas algo calmante, certo? Como voltar para casa depois de uma longa viagem? Ela podia sentir o seu batimento cardíaco a abrandar sob os seus dedos, combinando o ritmo com o dela. Os olhos do rei Teron ergueram-se para encontrar os dela, e o olhar neles fez a sua respiração prender-se. Reconhecimento, confusão, algo mais profundo que ela não conseguia nomear. Quem? A sua voz estava rouca de gritar, mas a única palavra era perfeitamente lúcida. Antes que ela pudesse responder, a sua mão apertou a dela com uma gentileza surpreendente. Não. Ele arfou quando ela instintivamente tentou afastar-se. Por favor, não me deixes. Vossa Majestade, o conselheiro idoso deu um passo cauteloso. As correntes, devemos prendê-lo adequadamente enquanto... Não. A voz do rei estava mais forte agora, embora o seu olhar nunca tenha deixado o rosto de Lyra. Removam-nas. Mas Ciri, removam-nas todas. Era claramente uma ordem, mesmo que dita em pouco mais que um sussurro. Eu estou eu mesmo novamente. Como? Alguém exigiu. O que é que ela fez? Lyra queria responder que não sabia, que não tinha feito nada, mas as palavras não saíam. O polegar do rei estava agora a traçar pequenos círculos contra o seu pulso, bem sobre a sua marca de rejeição, e cada toque enviava faíscas por todo o seu ser. Qual é o teu nome? O rei Teron perguntou-lhe suavemente, os seus olhos de aço a sondarem os dela com uma intensidade que a fez estremecer. Li, ela conseguiu. Li Moonwaver. Li Moonwaver. Lyra. Ele disse-o como uma prece, como um segredo. Depois, mais alto, dirigindo-se ao pátio enquanto ainda segurava a sua mão presa ao peito. Esta mulher acabou de realizar o que nenhum sábio, nenhum curandeiro, nenhuma magia conseguiu alcançar. Ele levantou-se lentamente, puxando-a para cima com ele, ainda sem soltar a sua mão. A diferença de altura era impressionante. Ela mal chegava ao seu peito, mas de alguma forma, ela não se sentia pequena. Não com a forma como ele a olhava. Vossa Majestade, ela sussurrou, dolorosamente ciente de todos a olharem. Eu devia ir. Não devia estar aqui. Não. A palavra foi aguda, quase desesperada. O aperto dele apertou não dolorosamente, mas insistente. Tu não vais embora. Mas eu sou. Eu sou rejeitada. Eu não pertenço. Algo brilhou nos seus olhos a palavra rejeitada.
A sua mão livre subiu para lhe cobrir o rosto, o polegar a acariciar a sua bochecha com uma ternura surpreendente. Tu pertences exatamente onde estás. A marca no seu pulso de repente ardeu em branco quente, e ela ofegou, mas não foi dor. Foi como se algo se quebrasse, estilhaçasse, caísse. O que está a acontecer? E ela sussurrou. A expressão do rei Teron tinha mudado, um entendimento a amanhecer misturado com algo que parecia admiração. A deusa, ele ofegou. Tu não és apenas uma ômega qualquer. Outra onda de calor pulsou através dela. E desta vez, ela chorou. Os seus joelhos cederam, mas o rei agarrou-a, puxando-a contra o seu peito. No momento em que os seus corpos se conectaram completamente, o ardor parou. Minha, ele rosnou. Mas não era ameaçador. Era possessivo, protetor, absoluto. Tu és minha. Bah, bah. Tira as mãos dela, Vossa Majestade. O comando frio cortou o pátio como uma lâmina. Lirai sentiu os braços do rei Teron apertarem-se à volta dela, enquanto uma mulher em elaboradas vestes de corte se aproximava, a sua postura régia e a sua expressão assassina. Conselheira Corvina, o rei reconheceu sem largar Lyra. A sua preocupação é notada, mas desnecessária. Desnecessária? Os lábios perfeitamente pintados da mulher curvaram-se com nojo. Está a abraçar uma ômega rejeitada em público. Perdeu completamente o juízo para a maldição? Lyra tentou recuar, a vergonha inundando-a. Mas o aperto do rei permaneceu firme, protetor em vez de possessivo. Eu devia ir, ela sussurrou contra o seu peito. Por favor, Vossa Majestade, isto é impróprio. Olha para mim. A sua voz era gentil, mas comandava obediência. Quando ela inclinou a cabeça para cima, os seus olhos de aço ardiam com algo que fez o seu estômago virar. Sentes isso também? Esta ligação? Ela queria mentir. Negar o fogo a correr nas suas veias onde eles se tocavam. A forma como seu corpo parecia reconhecê-lo. A algum nível primal. Mas olhando nos seus olhos, ela só conseguia acenar. Ciri. A voz da conselheira Corvina aguçou-se. A rapariga está claramente a aproveitar-se do seu estado enfraquecido. Guardas, removam-na imediatamente. 2 guardas avançaram incertos, claramente divididos entre obedecer à conselheira e não querer contradizer o seu rei. Qualquer um que a toque, o rei Teron disse suavemente, perigosamente, perderá a mão. Os guardas congelaram. Não podes estar a falar a sério, Corvina ofegou. Ela é rejeitada, marcada como inútil pelo seu próprio bando. Ela provavelmente orquestrou toda esta. A voz do rei ressoou com o comando alfa, e todos, exceto Lyra, caíram de joelhos em submissão. O peso do seu poder desceu sobre o pátio como uma força física. No entanto, ela permaneceu de pé, inabalável, ainda segura nos seus braços. Como? Corvina ofegou dos seus joelhos. Como é que ela não é afetada? A mão do rei Teron moveu-se para o pulso de Lyra, onde a sua marca de rejeição tinha estado a arder. Quando ele lhe levantou a manga, várias pessoas ofegaram. A marca estava a mudar. A cicatriz feia que a tinha marcado como rejeitada estava a desaparecer, substituída por algo mais. Linhas prateadas delicadas, formando um padrão intrincado que parecia brilhar com luz interior. Uma marca de alma, alguém sussurrou em admiração. Mas isso é impossível. Isso são apenas lendas. Não lendas, disse o rei Teron, o seu polegar a traçar o padrão emergente. Cada toque enviava prazer e dor através de todo o ser de Lyra. Verdade. Ela é a minha verdadeira companheira, a alma gêmea do meu espírito. Não. Corvina lutou para se levantar. A profecia diz que a tua verdadeira companheira seria uma fêmea alfa pura. Alguém forte o suficiente para suportar o fardo da tua maldição, não alguma rejeitada. As suas palavras foram cortadas num engasgo quando o poder do rei pressionou a sua garganta sem que ele sequer se movesse. Lavidá, 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 la vida, 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 la vida,
la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la... Escolhe muito bem as tuas próximas palavras, ele avisou. A cabeça de Lyra girava. Almas gêmeas, profecias. Esta manhã, ela era ninguém, apenas uma ômega rejeitada a vender ervas. Agora, o alfa mais poderoso do reino estava a afirmar que ela era a sua companheira destinada. Isto é um erro, ela disse, encontrando a sua voz. Eu não sou ninguém especial. Eu nem sequer tenho forma de lobo. O meu bando rejeitou-me porque estou quebrada. Tu não estás quebrada. O rei Teron cobriu-lhe o rosto com as duas mãos agora, forçando-a a encontrar o seu olhar. Tu és magnífica. Sabes o que acabaste de fazer? Você me puxou de volta da beira da maldição com um único toque. Ninguém jamais conseguiu fazer isso. Mas eu não fiz nada. Você existia, disse ele simplesmente. Isso foi o suficiente. Antes que ela pudesse responder, ele estava baixando a cabeça em direção a dela. Pânico e antecipação lutavam em seu peito enquanto os lábios dele se aproximavam. Sua Majestade. Uma nova voz estilhaçou o momento. Um jovem mensageiro irrompeu no pátio, o rosto corado de esforço. Notícias urgentes da fronteira norte. AS, www. O rei Teron recuou com um rosnado de frustração. Era melhor que isso fosse importante o suficiente para justificar a interrupção. O príncipe selvagem Kael está aqui, senhor. Ele está exigindo uma audiência. Ele diz que veio para coletar o que é dele. O rei ficou muito quieto. Kael está aqui. Como ele cruzou a fronteira sem ele trouxe um exército, Sua Majestade, 5.000 guerreiros. Eles estão acampados logo do lado de fora das muralhas da fortaleza. Lyra sentiu a tensão percorrer o corpo do rei. Por que o príncipe Kali viria aqui? Ela perguntou baixinho. Foi Corvina quem respondeu, sua voz afiada com vindicação. Por sua causa, garota. Você não reconhece o nome do Alfa, cuja matilha a rejeitou? O sangue desapareceu do rosto de Lero. Príncipe Kali, o irmão mais novo de seu Alfa de matilha, aquele que conduziu a cerimônia de sua rejeição, aquele que gravou a marca em seu pulso, declarando-a indigna de proteção de matilha. Ele não pode estar aqui por mim, ela sussurrou. Ele foi quem me expulsou. A menos que ele tenha descoberto o que você realmente é, disse o rei Teron sombriamente. O poder de uma alma gêmea não se manifesta até que eles encontrem seu par. Se ele percebeu o que jogou fora, ele a quereria de volta, Corvina completou. E pela lei da matilha, já que a rejeição não foi concluída com uma cerimônia de rompimento completa, ela tecnicamente ainda pertence à matilha da lua de sangue. Ela não pertence a ninguém senão a si mesma. O rei Teron rosnou, depois mais suavemente para Lyra e para mim, se ela me aceitar. Antes que alguém pudesse responder, os portões do pátio se abriram com um estrondo. Um contingente de guerreiros nas cores da lua de sangue marchou, e à frente deles, o estômago de Lyra despencou. O príncipe Kali parecia exatamente como ela se lembrava. Alto, robusto, com cabelos como bronze polido e olhos da cor de sangue velho. Bonito de uma forma cruel, como uma lâmina que prometia cortar. Seu olhar varreu o pátio até pousar nela, ainda pressionada contra o peito do rei Teron. Sua expressão escureceu com cálculo. Bem, disse o príncipe Kael, sua voz ecoando pelo espaço subitamente silencioso. Imagine minha surpresa quando meus batedores relataram ter visto nosso pequeno rato rejeitado nos braços do próprio rei amaldiçoado. Declare seu negócio e saia, o rei Theon comandou. Você não tem autoridade aqui. Ah, mas eu tenho. Kael tirou um pergaminho marcado com os selos oficiais da matilha. Veja bem, Sua Majestade. A cerimônia de rejeição foi incompleta. Liali ainda está ligada pela lei da matilha à lua de sangue. Ela nos pertence. Eu não pertenço a ninguém. Lyra encontrou sua voz, raiva superando o medo. Você me rejeitou. Você mesmo gravou esta marca em minha pele. Uma decisão calculada, disse Kael suavemente, seus olhos vermelhos nunca deixando os dela. Veja bem, ratinho. Descobrimos recentemente algumas coisas muito interessantes sobre omegas rejeitados que sobrevivem ao seu exílio. Poderes que só se manifestam sob circunstâncias específicas. Seu olhar se desviou para onde a mão do rei Teron repousava em sua cintura e seu sorriso se tornou predatório. Parece que você já descobriu o seu, a capacidade de acalmar a fúria de um alfa com um único toque. Você tem ideia do quão valiosa isso a torna?
Ela não é uma mercadoria a ser trocada. O rei Teron rosnou. Não. Kayle concordou. Ela é uma arma, uma que pertence à matilha da lua de sangue. E eu estou aqui para coletá-la. Ele estalou os dedos e seus guerreiros se espalharam em formação de ataque. A menos que, continuou Kayle, seu sorriso se alargando, Sua Majestade prefira lidar com isso de forma mais diplomática. Combate singular, talvez. O vencedor leva o prêmio. Eu não sou um prêmio, Lirai protestou, sua voz mais forte agora, encorajada pela crescente raiva. Mas ambos os alfas a ignoraram, presos em uma batalha silenciosa de vontades. A tensão no pátio era sufocante, e ela podia sentir a raiva do rei Teron começando a se acumular novamente sob sua pele onde ela o tocava. Quais são seus termos? O rei Teron perguntou entre os dentes cerrados. Combate simples ao pôr do sol. 4 horas a partir de agora. Se eu vencer, Lirai retorna comigo para completar suas obrigações com a matilha. Se você vencer, os olhos de Kayle brilharam com malícia. Renunciarei a toda a reivindicação sobre ela publicamente e permanentemente. Feito. O rei Teron disse imediatamente. Não. Li puxou para trás, finalmente se libertando de seu aperto. Você não pode simplesmente decidir meu destino entre vocês como se eu fosse propriedade. Ratinho, disse Kayle condescendentemente. Você nunca teve escolha. Omegas rejeitados não têm direitos, exceto o que sua matilha lhes concede. E eu não lhe concedi liberdade. Raiva, quente e desconhecida, inundou o peito de Lyra. A nova marca em seu pulso brilhou com luz prateada. E de repente ambos os alfas deram um passo para trás quando o poder bruto e indomável, pulsou de sua pequena estrutura. Eu disse, ela repetiu, sua voz carregando uma força que ela nunca possuíra antes. Eu não sou propriedade. O chão sob seus pés rachou. O poder que irrompeu da pequena estrutura de Lyri fez com que todos no pátio cambaleassem para trás. Todos, exceto o rei Teron, que ficou paralisado, e o príncipe Kayle, cujo sorriso cruel foi substituído por algo como fome. Fascinante, Kayle ofegou. Você despertou as habilidades latentes dela, Sua Majestade. Quão generoso de você preparar minha arma para mim. A luz prateada pulsando da pele de Lyri piscou e morreu tão subitamente quanto havia aparecido. Ela ofegou, cambaleando em seus pés, a onda de poder a deixando desorientada. O rei Teron a pegou antes que ela pudesse cair, puxando-a contra seu peito mais uma vez. O que está acontecendo comigo? Ela sussurrou, sua voz tremendo. Você está se tornando o que sempre deveria ter sido. Ele murmurou contra o cabelo dela. Sua verdadeira natureza está despertando. Tocar, Kayle arrastou, mas irrelevante no final. O combate prosseguirá ao pôr do sol. Sugiro que você se despeça agora, Ratinho. Assim que eu derrotar o rei amaldiçoado, você retornará para casa comigo, embora eu prometa que suas novas acomodações serão muito mais confortáveis do que as anteriores. A maneira como ele disse confortável fez a pele de Lyra arrepiar. Sua Majestade. O conselheiro Corvina deu um passo à frente. Certamente você não está considerando este desafio bárbaro. O príncipe Kayle é conhecido por lutar sem honra. Ele vai. Eu aceito o desafio, disse o rei Teron firmemente. Mas tenho condições. Kayle ergueu uma sobrancelha. Oh, Lali permanece sob minha proteção até o combate. Ela fica na ala real com meus guardas. Qualquer tentativa de levá-la antes da luta e sua vida será confiscada. Concordado, Kayle disse facilmente. Facilmente demais minha condição. O combate segue a lei antiga. Sem armas, sem armadura, sem interferência externa. Apenas formas de lobo. Várias pessoas ofegaram. O combate pela lei antiga era brutal, muitas vezes terminando em morte. Sua Majestade. Não. Lyra agarrou o braço de Theon. Você não pode. Sua maldição. E se ela pegar durante a luta? Seus olhos cinzentos de tempestade suavizaram quando ele olhou para ela. Então você estará lá para me trazer de volta. Eu não vou deixar você arriscar sua vida por mim. Não é apenas por você, disse ele baixinho, para que apenas ela pudesse ouvir. É por nós. Pelo que poderíamos ser juntos. Eu esperei séculos por você, Lali. Não vou deixar. Lo levar. Lá. Agora. Séculos, ela ofegou. Mas você não pode ter mais de... Eu tenho mais de 300 anos, ele admitiu.
A maldição que me dá minha raiva também me dá longevidade. Eu tenho procurado minha alma gêmea, a única pessoa que poderia acalmar a besta dentro de mim por vidas. E agora que eu a encontrei, sua mão subiu para acariciar sua bochecha, o polegar roçando sua maçã do rosto com infinita ternura. Eu lutaria contra 1000 príncipes para manter. Lá segura. Que romântico. A voz zombeteira de Kali estilhaçou o momento. O rei amaldiçoado acha que encontrou o amor verdadeiro. Diga-me, ratinho, ele mencionou, o que acontece com aqueles que se aproximam dele. Ele lhe contou sobre Lady Sarafina ou o espelho ômega. Ambos mortos dentro de um mês de reivindicar seu afeto. Lirili sentiu Theon tensionar, sua mandíbula se fechando. Oh, ele não lhe contou. O sorriso de Kael era vicioso. A maldição não apenas lhe dá raiva, ratinho. Ela devora aqueles que ele ama. Quanto mais perto alguém chega de seu coração, mais rápido eles desaparecem. É bastante poético, realmente. O rei monstro que mata tudo que toca. Já chega, rosnou Theon. Mas Lilai podia ver a dor em seus olhos, a verdade em sua incapacidade de negar. É verdade? Ela perguntou suavemente. A maldição? A voz de Theron era áspera. É complicado, mas eu nunca deixaria isso machucá-la. Eu morreria primeiro. Que é exatamente o que acontecerá, interjetou Kael. De uma forma ou de outra, ratinho, você sairá comigo ao pôr do sol. A única questão é se você passará por cima de seu cadáver para fazer isso. Ele se virou, seus guerreiros formando fila atrás dele. 4 horas. Sua Majestade. Tente não perder o controle e massacrar seu próprio povo antes disso. Seria uma pena se não restasse ninguém para testemunhar sua derrota. Enquanto a delegação da Lua de Sangue partia, Lirai sentiu o peso de dezenas de olhos sobre ela. O pátio fervilhava com sussurros, especulações, medo. Limpem o pátio, o rei Theron comandou. Conselheiro Corvina, prepare a ala real. Lyra, eu irei. Eu não vou ficar na ala real. Lyra interrompeu, surpreendendo-se com sua crescente audácia. Preciso de respostas. Respostas reais sobre a maldição, sobre o que eu sou. Sobre por que tocar em mim acalma você, quando nada mais consegue. Você precisa descansar, Theon disse firmemente. O despertar do seu poder a esgotou. Não. Ela se afastou dele imediatamente, sentindo falta de seu calor, mas precisando de distância para pensar claramente. Você está me pedindo para confiar em você, para deixá-lo lutar por mim, mas eu não sei nada sobre nada disso. Por que o príncipe Kael realmente me quer? O que é esse vínculo de alma gêmea? E por quê? Sua voz falhou um pouco. Porque sinto como se o conhecesse há séculos, quando acabamos de nos conhecer. Por um longo momento, eles se encararam através do espaço que ela havia criado. Então Theon suspirou, passando a mão pelo cabelo escuro. Você está certa, admitiu ele. Você merece respostas. Venha comigo. Não para a ala real, acrescentou ele quando ela começou a protestar. Para o arquivo. Há algo que você precisa ver. Ele ofereceu a mão dela, e depois de um momento de hesitação, ela a pegou. No momento em que suas peles se tocaram, aquela sensação quente e segura a inundou novamente, e seus ombros relaxaram visivelmente enquanto o toque dela acalmava a borda sempre presente de sua maldição. Ele a guiou por corredores sinuosos que ela nunca tinha visto antes, passando por tapeçarias antigas e janelas que davam para o vasto reino de Valdis. Os guardas se curvaram ao passar, mas ela captou seus olhares curiosos, às vezes hostis para ela. Eles não confiam em mim, ela observou. Eles não a conhecem. Eles são não iniciados. Eles vão aprender. Se você vencer o combate, quando eu vencer o combate, eles desceram uma escada em espiral que parecia infinita, iluminada por cristais que pulsavam com luz azul suave. Finalmente, emergiram em uma vasta câmara subterrânea cheia de pergaminhos, livros e artefatos. O arquivo real. Eles são inexplicados. A verdadeira história de Valdris, escondida de todos, exceto da família real. Ele a guiou até uma seção dominada por uma enorme tapeçaria, retratando um lobo tão grande que ofuscava montanhas, seus olhos brilhando com luz divina. O primeiro alfa, disse Theon baixinho. Meu ancestral. Ele foi abençoado pela própria deusa da lua, com poder sem precedentes. Mas isso veio com um preço. A cada poucas gerações,
Um de seus descendentes nasce com o que chamamos de raiva do lobo, força além da medida, mas fúria que consome tudo em seu caminho. E você é a amaldiçoada desta geração, Lilai disse suavemente. Sim, mas deveria haver um equilíbrio. Ele se moveu para outra tapeçaria, esta mostrando um lobo prateado menor ao lado do lobo gigante, suas formas entrelaçadas. Para cada alfa amaldiçoado, a deusa prometeu um santuário, uma alma gêmea cuja própria existência acalmaria a raiva, cujo toque traria paz. Juntos, eles seriam imparáveis. Separados, ele, o amaldiçoado, destruiria tudo ao seu redor. Lirili terminou, a compreensão surgindo. Mas você disse que outros morreram? Lady Sarafina. Meera. Eu pensei que elas fossem meu santuário, admitiu Teron, a dor marcando seus traços. Eu estava errado. A maldição as testou e as achou insuficientes. Elas não eram fortes o suficiente para suportar seu peso. E você acha que eu sou? Perguntou Li incrédula. Eu sou rejeitada, impotente. Você não é nenhuma dessas coisas. Ele se virou para encará-la completamente, seus olhos cristalinos intensos. Você não entende? O fato de você ter sido rejeitada, apesar de ser um santuário, isso não deveria ter sido possível. Alguém ou algo interferiu em seu destino. E o príncipe Kael? O príncipe Kael sabe o que eu sou, Lyra percebeu com crescente horror. Ele me rejeitou de propósito para me manter fraca, para me usar mais tarde como arma. Teron confirmou sombriamente. Um santuário pode acalmar a raiva de qualquer alfa, não apenas de seus companheiros. Nas mãos erradas, esse poder poderia ser usado para controlar exércitos, para manipular reinos. Se Kael te recuperar, um sino tocou em algum lugar acima deles, profundo e ressonante. 3 horas até o pôr do sol. Teron disse. Lá, preciso que você entenda uma coisa. Este combate não é apenas para manter, lá longe de Kael. Se você é verdadeiramente meu santuário, então juntos podemos quebrar a maldição inteiramente. Chega de raiva, chega de isolamento. Poderíamos ter uma vida real, um futuro real. E se eu não for? Ela perguntou baixinho. Se eu for como as outras e a maldição, você não é. Ele disse, com certeza absoluta. Eu soube no momento em que você me tocou. As outras aliviaram a raiva temporariamente, como um curativo sobre uma ferida. Você cura. Você faz isso desaparecer completamente. Isso nunca aconteceu antes. Antes que ela pudesse responder, um guarda irrompeu no arquivo, o rosto corado de pânico. Vossa Majestade, Príncipe Kael, ele está exigindo ver a garota. Ele diz que é seu direito, sob a lei antiga, falar com ela antes do combate. Theron rosnou, o som puramente de lobo. Ele não tem direitos. Na verdade, a voz da conselheira Corvina veio da porta, tendo-o seguido até o arquivo. Ele tem. A lei antiga afirma: qualquer desafiante pode solicitar audiência com o prêmio do combate. Recusar seria visto como covardia. Lielle sentiu seu estômago cair. A última coisa que ela queria era ficar sozinha com o príncipe Kael. Mas olhando para a tensão no rosto de Teron, ela percebeu que recusar poderia piorar as coisas. Eu vou, ela disse baixinho. Absolutamente não. Teron começou. Eu vou, ela repetiu mais firmemente, apertando a mão dele. Mas não sozinha. A lei antiga não diz que a audiência deve ser privada, certo? Corvina pareceu surpresa. Não, na verdade não. Então você virá comigo, Lyra disse para Teron. Ambos. Deixe-o dizer o que planeja dizer, mas ele não vai me intimidar. Não mais. Algo como orgulho cintilou nos olhos de Teron. Você já é mais forte do que sabe. Enquanto eles voltavam do arquivo, a mente de Lili disparou. 3 horas até o combate. 3 horas para descobrir o que Kael realmente queria. Por que ele a havia rejeitado se sabia o que ela era? E como garantir que Teron sobrevivesse à luta? Porque, apesar de tudo, o perigo, a confusão, a impossibilidade de tudo isso, ela sabia uma coisa com certeza absoluta. Ela não podia perdê-lo, não quando ela o tinha acabado de encontrar. Não quando cada toque parecia um retorno ao lar. A marca de rejeição em seu pulso pulsava com luz prateada, quase completamente transformada agora em algo belo, algo poderoso, algo que a marcava como dele e ele como dela. O encontro com o príncipe Kael ocorreu no grande salão, uma vasta câmara com tetos abobadados e janelas que lançavam longas sombras sobre o piso de mármore. Kael estava no centro como se fosse dono do lugar, seu cabelo bronze brilhando na luz da tarde, seus olhos cor de sangue rastreando cada movimento de Lyra enquanto ela entrava, ladeada pelo rei Teron
e a conselheira Corvina. Ah, o ratinho vem ouvir a verdade finalmente, disse Kaylee, seu sorriso afiado como uma lâmina. Diga-me, você já descobriu por que seu despertar aconteceu agora, depois de 23 anos de dormência? Lyra manteve o queixo erguido apesar do tremor em seu peito. Por que você não me ilumina, já que parece gostar do som da sua própria voz? Kayle riu, o som ecoando pelas paredes de pedra. Aí está esse fogo. Eu sempre soube que estava lá, enterrado sob toda essa submissão ômega. É o que te tornou perfeita. Perfeita para quê? Theron rosnou, sua mão encontrando as costas inferiores de Lyra protetoramente. Para meu grande experimento, é claro. Kayle começou a circulá-los, seus movimentos predatórios. Veja bem, a linhagem do santuário pensava estar extinta. Eliminada no grande expurgo 2 séculos atrás, quando os reinos temiam seu poder. Imagine minha surpresa quando o farejador do meu bando detectou um escondido em nosso próprio território. Uma garotinha sem ideia do que era. A respiração de Laelle engasgou. Você sabia. Mesmo quando eu era criança, você sabia. Eu sabia. Kayle confirmou. E eu esperei. Observei. Certifiquei-me de que você permanecesse fraca, isolada, as condições perfeitas para garantir que seu poder permanecesse dormente. 2. Porque o dom de um santuário não apenas acalma a raiva alfa, ele pode amplificá-la, redirecioná-la, usá-la como arma, mas apenas se o santuário for devidamente condicionado. Quer dizer, quebrado? Lyra disse, a compreensão inundando-a com uma clareza doentia. Você me rejeitou para me quebrar. Quebrar era apenas o primeiro passo. A marca de rejeição que eu gravei em você não foi apenas simbólica. Era uma runa de ligação projetada para suprimir sua verdadeira natureza enquanto a mantinha presa a mim. Cada momento de dor que você sentiu, cada vez que essa marca queimava, estava me alimentando com informações. Sua localização, seu estado emocional, seu poder crescente. Todo o corpo de Theron havia ficado rígido ao lado dela. Você a tem rastreado, monitorando, esperando o momento perfeito. Os olhos de Kayle brilharam com triunfo. Você achou que foi coincidência eu chegar assim que os poderes dela despertaram? No momento em que ela te tocou, Vossa Majestade, a runa de ligação me alertou. Sua natureza de santuário finalmente havia emergido. E era hora de coletar minha arma. Eu não sou sua arma, Lyra disse entre dentes. Não. Então deixe-me demonstrar. Kayle tirou um pequeno frasco de cristal cheio de líquido escuro. Você sabe o que é isso, ratinho? Essência de raiva, concentrada extraída de alfas selvagens. Uma gota pode enviar um lobo normal a um frenesi de matança que dura dias. Corvina deu um passo à frente em alarme. Vossa Alteza, essa substância é proibida. Mas Kayle já havia desenroscado o frasco e engolido o conteúdo em um único movimento rápido. O efeito foi instantâneo. Os olhos de Kayle arderam de vermelho para preto, seu corpo convulsionando enquanto a raiva crua e primal inundava seu sistema. Seus ossos começaram a estalar e se remodelar, garras se estendendo enquanto ele parcialmente se transformava. Um rugido de pura fúria explodiu de sua garganta. Guardas! Corvina gritou. Protejam o rei! Mas Kayle, apesar da raiva que o consumia, virou seu olhar negro para Lali e falou com uma clareza aterrorizante. Toque-me! Não foi um pedido. A runa de ligação em seu pulso de repente brilhou com agonia e, contra sua vontade, Lyra se viu dando um passo à frente. Não. Ele se moveu para detê-la, mas Kayle rosnou. Mais um passo, Vossa Majestade. E eu deixarei a raiva me dominar completamente. Quantos eu vou massacrar antes que você possa me parar? Toque-me, Lali. Agora, o comando em sua voz, amplificado pela runa de ligação, era irresistível. A mão de Lyra estendeu-se, tremendo. E no momento em que seus dedos fizeram contato com o braço de Kali, ela entendeu seu verdadeiro plano. Seu poder fluiu para ele sem seu consentimento, acalmando a raiva artificial, trazendo-o de volta da beira. Mas mais do que isso, ela podia sentir ele puxando sua energia, drenando-a, usando-a como uma bateria para alimentar sua própria força. Você vê, disse Kayle, sua voz suave novamente à medida que a raiva recuava. Com você ligada a mim, posso induzir raiva em mim mesmo ou em qualquer alfa, e então usar seu poder para controlá-la. Eu poderia tornar exércitos inteiros selvagens, e então trazê-los de volta sob meu comando. Eu poderia fazer reis se curvarem, fazer reinos caírem. Lyra tentou puxar a mão,
mas a ligação a manteve no lugar enquanto Kayle continuava a drenar sua energia. Deixe-a ir, Theron comandou, sua voz mortalmente quieta. Certamente. Kayle a soltou abruptamente, e Lyra tropeçou para trás nos braços de Theon. Ela estava tremendo, esgotada, violada pelo uso forçado de seu poder. Essa ligação só ficará mais forte, disse Kayle casualmente. A menos, é claro, que você complete um verdadeiro laço de acasalamento com outra pessoa. Mas isso exigiria marca mútua sob a lua cheia, testemunhada pelo bando, selada da maneira antiga. E como esta noite não é lua cheia, e você não tem bando para testemunhar, ele deu de ombros. Bem, depois que eu matar seu pretendente ao pôr do sol, você não terá escolha a não ser voltar comigo. Deve haver outra maneira, Lyra sussurrou, o desespero arranhando seu peito. Existe, Corvina disse de repente, seu rosto pálido, mas determinado. A rainha tem razão. Todos se viraram para encará-la. A rainha tem razão é um mito. Kayle zombou, embora seus olhos se estreitassem ligeiramente. A rainha tem razão é lei antiga, corrigiu Corvina. Se um ômega com potencial de companheiro real a invocar, ela pode desafiar sua rejeição diretamente. Não através de combate, mas através de julgamento de espírito. Se ela for bem-sucedida, todos os laços e marcas anteriores serão dissolvidos. Mesmo que exista, ela não pode invocá-lo, disse Kayle, embora sua confiança parecesse ligeiramente abalada. Ela precisaria de patrocínio real, testemunhas de sangue nobre e, o mais importante, seu sorriso retornou. Vicioso. Ela precisaria sobreviver ao julgamento em si. Nenhum ômega rejeitado jamais sobreviveu ao direito da rainha. Que tipo de julgamento? Perguntou Lyle. Corvina hesitou. Você teria que enfrentar o julgamento da deusa da lua diretamente. Ela testaria seu espírito, seu valor, sua verdadeira natureza. Se ela a achar digna, você será libertada de todos os laços anteriores e terá o direito de escolher seu próprio destino. Se ela a achar insuficiente, você morre. Kayle terminou alegremente. Sua alma é consumida, apagada da existência. Sem vida após a morte, sem reencarnação, obliteração completa. O salão ficou em silêncio enquanto o peso disso se instalava sobre eles. Eu farei isso, Lyra disse. Não, Theon disse imediatamente. Absolutamente não. Encontraremos outra maneira. Que outra maneira? Lyra se virou para encará-lo, seus olhos brilhando de determinação. Se você vencer o combate, a ligação de Kayle ainda existirá. Ele ainda poderá me rastrear, me controlar, me usar. Se você perder... Ela não conseguiu terminar a frase. O combate está marcado para o pôr do sol, daqui a 3 horas. Kayle os lembrou. O direito da rainha, se invocado, deve ser concluído dentro desse tempo. Ela teria que escolher agora. Enfrentar o julgamento e possivelmente morrer ou esperar nosso combate onde você certamente morrerá, Vossa Majestade. Afinal, ainda não mencionei minha arma secreta, mencionei? Ele tirou outro frasco. Este cheio de líquido prateado que parecia se mover sozinho, essência de lua líquida. Ele disse casualmente. Um arranhão com minhas garras revestidas nisso durante nossa luta. E sua maldição não apenas rugirá. Ela a consumirá por dentro. Perasden, você se tornará uma besta sem mente permanentemente. E o protocolo exige que tais criaturas sejam abatidas. De qualquer forma, ratinho, você voltará para casa comigo. Theron se moveu tão rápido que Kayle mal teve tempo de se esquivar. A mão do rei envolveu a garganta do príncipe, levantando-o do chão. Você ousa ameaçar? Eu ouso. Kayle engasgou, rindo mesmo enquanto o aperto de Theron se apertava. Mate-me agora e meu exército ataca. Seu reino queima, seu povo morre. Tudo porque você não conseguiu se controlar. Prove a todos que você é o monstro que eles temem. Lily colocou a mão no braço de Theron, e imediatamente seu aperto afrouxou. Não. Ele está tentando te provocar. Theron soltou Kali, que pousou graciosamente, esfregando a garganta com diversão. Eu invoco o direito da rainha. Lyra disse alto e claramente. Eu desafio minha rejeição e me submeto ao julgamento da deusa da lua. Lily. Não. Theon começou. Eu nomeio o rei Theron Blackmore como meu patrocinador real. Ela continuou, encontrando seu olhar agonizante. Eu chamo a conselheira Corvina e todos os nobres presentes como testemunhas. A marca prateada em seu pulso começou a pulsar com luz,
e em algum lugar à distância, um sino tocou. Mas este não era o sino do castelo. Era algo mais antigo, mais profundo, vindo de todo lugar e de lugar nenhum ao mesmo tempo. A deusa ouve, sussurrou Corvina. O julgamento começa em menos de 1 hora. Você tem esse tempo para se preparar. E isso é delicioso. Kyle riu. Ou ela morre no julgamento, partindo seu coração e deixando você vulnerável para nosso combate, ou por algum milagre, ela sobrevive. E eu ainda poderei te matar e levá-la. Perfeito. Ele se dirigiu para a porta, parando para olhar para trás. 1 hora. Ratinho. Espero que você sobreviva ao julgamento. Não tenho. Não tenho. Ele se dirigiu para trás. Não tenho 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 para trás. Seria um desperdício perder meu brinquedo favorito antes que eu tivesse a chance de realmente brincar com ele. Depois que ele saiu, os joelhos de Lyra finalmente cederam. Theron a segurou, puxando-a contra seu peito. Por quê? Ele sussurrou em seu cabelo. Por que você arriscaria isso? Porque estou cansada de ser possuída, disse ela suavemente. Minha vida inteira pertencia a outros. Minha matilha, Kayle, até esse laço com você. Nada disso foi minha escolha. Se vou morrer, pelo menos que seja nos meus próprios termos. Você não vai morrer, Theon disse ferozmente. Não vou deixar. Você não pode me proteger disso. O julgamento é meu para enfrentar sozinho. Então eu esperarei por você. Ele prometeu. E quando você emergir vitoriosa, porque vai, estarei aqui. E se eu não emergir? Ele a silenciou com um beijo. Foi desesperado, feroz, derramando todo o seu medo, esperança e amor crescente na conexão. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Você vai, disse ele simplesmente. Porque você é a pessoa mais forte que conheço. Rejeitada, suprimida, ligada, e ainda assim você se mantém firme. Ainda assim, você luta. A deusa verá seu valor, assim como eu. A Câmara Sagrada não era aberta há mais de um século. Localizada na parte mais antiga da fortaleza, suas paredes eram esculpidas com símbolos que pareciam mudar e se mover à luz das velas. Em seu centro, havia uma piscina de luz estelar líquida, ou o que parecia ser luz estelar, prateada, luminosa e impossivelmente profunda. A lua, explicou Corvina ao levar Lyra para dentro da câmara. Denki, quando você entrar, seu espírito será atraído para o reino da deusa. Seu corpo permanecerá aqui. Mas se o seu espírito falhar no julgamento, meu corpo também morre, Lyra completou. Ela ficou à beira da piscina, vestindo uma simples túnica branca que parecia quase translúcida na luz etérea. Eu entendo. Você entende? Theron andava pela periferia da câmara como um lobo enjaulado. A deusa não testa força ou poder. Ela testa a verdade. Toda mentira que você contou a si mesma, todo medo que você enterrou, todo pensamento sombrio que você teve, ela arrastará tudo para a luz. A maioria dos espíritos se quebra sob o peso de sua própria verdade. Tiva. Então, eu enfrentarei, Lyra disse com mais confiança do que sentia. Eu já fui quebrada antes. Eu sobrevivi. Isso é diferente. Eu sei que é diferente, Lyra retrucou, depois mais suavemente. Eu sei. Mas, Theron, eu preciso fazer isso. Não apenas para quebrar o laço de Kayle, mas para que eu saiba quem eu realmente sou por baixo de todas as marcas, laços e expectativas. O sino tocou novamente, mais perto agora, vibrando pelas próprias pedras. É hora, disse Corvina. Lyra se virou para Theon uma última vez. Se eu não voltar, você voltará. Mas se eu não voltar, ela insistiu. Não deixe a raiva te consumir. Não se torne o monstro que eles acham que você é. Prometa-me. Sua mandíbula se cerrou. Eu não posso. Prometa-me. Eu prometo, disse ele asperamente.
Mas você vai voltar, Lyra. Você tem que. Antes que ela pudesse perder a coragem, Lyra pisou na lua. O líquido não era quente nem frio, mas algo além da temperatura. Parecia como entrar em energia pura. Subiu ao redor dela, sobre ela, através dela, e de repente ela estava caindo através de luz prateada e sombra. Quando o mundo se solidificou novamente, ela estava em um lugar que não era bem real. O chão sob seus pés era feito de luar condensado, e o céu acima era uma extensão infinita de estrelas. Diante dela, estava uma figura que doía olhar diretamente. Às vezes, uma mulher de beleza impossível. Às vezes, um lobo prateado do tamanho de uma montanha. Às vezes, apenas uma presença que existia além da forma. Lyra Moonwaver. A deusa falou. Sua voz como a maré, como o vento nas folhas, como a canção de ninar de toda mãe e o canto de baleia de toda viúva. Você invoca o direito da rainha. Você afirma ter sido rejeitada injustamente. Mostre-me seu valor. O chão de luar rachou, e de repente Lyra estava caindo novamente. Mas desta vez, na memória. Ela tinha 7 anos, observando sua matilha celebrar o festival de verão, enquanto ela se encolhia nas sombras, já marcada como diferente, como errada, como menos. A solidão esmagadora a invadiu e ela soube. Você sempre esteve à parte, observou a deusa, sempre buscando algo que você nunca poderia ter. Isso é força ou tolice? A cena mudou. Ela tinha 15 anos, no dia de sua primeira transformação. Exceto que não houve transformação. Outros se transformaram em lobos magníficos, enquanto ela permanecia dolorosamente humana. Seu corpo se recusava a mudar. Não importava o quanto ela tentasse. Vozes quebradas sussurravam. A ômega inútil. Eu não estou quebrada, disse Lyra, mas sua voz soou fraca até para ela. Não, o tom da deusa era neutro. Então me mostre seu lobo. Uma dor lancinante percorreu o corpo de Lyra enquanto ela tentava se transformar, tentava encontrar o lobo que deveria existir dentro dela, mas não havia nada. Apenas vazio onde sua outra metade deveria estar. Eu não tenho um, admitiu ela, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu nunca tive um. Uma ômega sem lobo, um santuário sem poder, uma companheira sem escolha. O que você é, Lyra Moonwaver, senão uma coleção de ausências? A cena mudou novamente. A cerimônia de rejeição. A lâmina do príncipe Kali cortando seu pulso. O alívio coletivo da matilha quando ela foi expulsa. Mas agora ela via mais. Via o sorriso satisfeito de Kayle. Via a runa tomando forma. Via a magia a ligando. Você foi traída. Reconheceu a deusa. Mas você também se rendeu. Instraída, você aceitou o julgamento deles sobre seu valor. Por quê? Porque eu acredito neles. Lyra sussurrou. Eu acreditava que não tinha valor. E agora outra mudança. O pátio. Eles estão acorrentados, furiosos no momento em que sua mão tocou o peito dele. Agora eu sei que tenho valor, disse Lyra, a voz ficando mais forte. Meu toque o acalma, minha presença traz paz. A paz dele, corrigiu a deusa. Mas e a sua? Você troca um mestre por outro, um laço por outro. Onde está Lyra em tudo isso? A verdade da situação a atingiu como um golpe físico. Mesmo com Theon, por mais gentil que fosse, ela ainda era definida por sua utilidade para os outros. Mostre-me, a deusa comandou, quem você é quando ninguém precisa de você. Quem é Lyra quando ela não está acalmando a raiva, servindo aos outros ou tentando ganhar aceitação? As memórias se afastaram, deixando Lyra sozinha naquele espaço de luar e estrelas. Por um longo momento, ela não conseguiu responder. Quem era ela sem esses papéis? Eu. Ela começou, depois parou. Eu não sei. Então você falha. A deusa começou a se afastar. Espere. Lyra chamou. Eu não sei porque nunca me permitiram descobrir. Desde o nascimento, fui moldada pelas expectativas dos outros. Mas isso não significa que não sou nada. Significa que sou possibilidade. A deusa parou. Eu posso não ter um lobo, Lyra continuou, a força aumentando em sua voz. Mas eu tenho algo mais. Logo mais. Logo mais. Tenho a coragem de ficar diante de você, sabendo que posso ser destruída.
Tenho a compaixão para ajudar alguém que está sofrendo, mesmo quando custa tudo. Tenho a vontade de invocar este direito, mesmo sabendo que posso falhar. Palavras bonitas, disse a deusa, mas palavras não são verdade. Qual é a sua natureza verdadeira por baixo de todos os laços, marcas e expectativas? Lyra fechou os olhos, alcançando o fundo de si mesma, para além da marca de rejeição, para além do laço da alma, para além de cada rótulo que lhe fora imposto. E ali, na parte mais profunda de seu ser, ela o encontrou. Não vazio, luz. Luz pura e prateada, radiante, que sempre esteve ali esperando. Eu não estou quebrada, disse ela, abrindo os olhos que agora brilhavam com fogo prateado. Eu não tenho um lobo, porque sou algo mais. 3. Algo que foi escondido, suprimido, mas nunca destruído. E o que é isso? Eu sou a ponte, disse Lyra, a compreensão inundando-a. Nem totalmente humana, nem totalmente lobo, mas algo entre. Eu sou o que acontece quando a luz da deusa toma uma forma diferente. Eu não me transformo em lobo. Eu me transformo em energia pura, cura pura, conexão pura. É por isso que consigo acalmar qualquer alfa. Então, não porque sou a ômega deles, mas porque sou a própria mão da deusa, trazendo equilíbrio onde há caos. O espaço ao redor deles explodiu em luz, e de repente a deusa estava visível em sua verdadeira forma, terrível e bela, antiga e eterna. Você fala a verdade, finalmente, disse ela, e pela primeira vez havia calor em sua voz. Você não é ômega. Você é Lumina, a portadora da luz, a tecelã da paz, aquela que fica entre. Sua rejeição não foi apenas errada, foi blasfêmia contra meu desígnio. A marca de rejeição no pulso de Lyra começou a queimar, mas desta vez ela acolheu a dor. Ela observou enquanto a runa de ligação que Kael havia esculpido se dissolvia, substituída por marcas de pura luz estelar que espiralavam por todo o seu braço. O direito da rainha está satisfeito, declarou a deusa. Você está livre de todos os laços falsos, todas as marcas injustas. Seu destino é seu para escolher. Mas saiba disto. Seu verdadeiro poder está apenas começando a despertar. O que você sentiu até agora é uma vela. O que você é capaz é o sol. E Theon? Perguntou Lyra. O laço da alma nunca foi um laço de posse, mas de reconhecimento. Sua alma reconheceu a sua como seu complemento. Se você aceita esse reconhecimento, é sua escolha. Mas escolha rapidamente. Criança. O príncipe do sangue lunar já começou o combate, e ele luta sem honra. O quê? Mas o tempo aqui se move de forma diferente. Você está em julgamento há 2 horas. Seu rei luta por você agora mesmo. Lâmina envenenada contra a fúria amaldiçoada. Envie-me de volta, implorou Lyra. Lembre-se, por favor, disse a deusa enquanto o mundo começava a se dissolver. Você não é ômega. Você é Lumina. Mostre a eles o que isso significa. Lyra ofegou enquanto irrompia da piscina de luar. Água, que não era água, escorria de sua pele. Mas não era água. Era luz líquida, e onde quer que tocasse, flores desabrochavam espontaneamente. Lyra veio. Corvina apressou-se. Graças a deusa, você está fora há horas. O combate. Kael atacou cedo. Eles estão no pátio e não está indo bem. Lyra não esperou para ouvir mais. Poder surgiu em suas veias, não em explosões descontroladas como antes, mas em ondas que ela podia direcionar. Ela correu, seus pés descalços mal tocando o chão, deixando um rastro de pegadas prateadas que brilhavam com luz interior. Ela irrompeu no pátio para encontrar o caos. Theron e Kael estavam ambos em forma de lobo parcial, massivos e terríveis, travados em um combate brutal. Mas as garras de Kael gotejavam veneno prateado, e Theon estava perdendo. O veneno estava agindo em seu sistema,
impulsionando sua maldição a novos patamares. Seus ataques estavam se tornando selvagens, descontrolados. Nas bordas do pátio, os guerreiros de Kael estavam prontos com armas, claramente preparados para atacar no momento em que seu príncipe desse o sinal. Isso não era um combate justo, era uma emboscada. Parem! Lyra comandou, e sua voz carregava um poder que fez todos congelarem. Ela estava na entrada do pátio, mas estava transformada. Sua pele brilhava com uma luz prateada suave. Seu cabelo flutuava como se estivesse debaixo d'água, e seus olhos eram piscinas de luz estelar líquida. As marcas em seus braços pulsavam com um poder que fazia o próprio ar cintilar. Impossível, rosnou Kael, virando-se de Theron. Você deveria estar morta. Fui julgada digna, disse Lyra, entrando no pátio. Cada passo deixava uma pequena cratera de luz cristalizada. Seu laço está quebrado, Príncipe Kael. Eu estou livre. Então eu vou ter que ligar você de novo. Ele avançou contra ela com as garras envenenadas estendidas. Lyra não se moveu. Ela simplesmente levantou a mão e Kael bateu em uma barreira de luz pura, jogando-o para trás. Eu não sou Ômega, disse ela, sua voz ecoando com poder de outro mundo. Eu sou Lúmina, escolhida da deusa da lua, portadora de equilíbrio, e você, príncipe do sangue lunar, foi julgado indigno. Ela se virou para Theron, que estava de joelhos, o veneno e a maldição lutando pelo domínio em seu sistema. Seus olhos piscavam entre o chumbo e o vermelho, o corpo convulsionando. Theron, disse ela suavemente, aproximando-se devagar, você me conhece. Você me vê pelo que eu realmente sou. Ela pousou ambas as mãos em seu peito. E desta vez, seu poder não apenas acalmou, mas purificou. O veneno de prata foi queimado por sua luz, a própria maldição recuando de seu toque. Mas mais do que isso, ela podia sentir sua alma buscando a dela. E desta vez, ela retribuiu de bom grado. A luz que jorrava das mãos de Lialia em Theron era tão brilhante que todos no pátio tiveram que proteger os olhos. Quando finalmente diminuiu, Theron ajoelhou-se diante dela, totalmente humano novamente, o vermelho sumindo de seus olhos. Não apenas temporariamente, Falamante, mas completamente. O domínio da maldição estava quebrado. Como? Sussurrou ele, olhando para ela com admiração. A maldição se alimenta de raiva e isolamento, explicou Lyra, a mão ainda em seu peito. Mas eu não estou apenas acalmando-a. Estou substituindo-a por algo mais forte. Conexão, escolha, amor livremente dado. Isso é tocante, rosnou Kael, levantando-se. Mas eu ainda tenho um exército, e você, pequena portadora da luz, ainda é apenas uma pessoa. Ele levantou a mão para sinalizar seus guerreiros. Mas antes que ele pudesse abaixá-la, um uivo rasgou o ar. Então outro e outro. De todas as direções, lobos emergiram. Não quaisquer lobos. Lobos renegados, solitários, sem matilha, que viviam nas sombras de Valdros, atraídos pelo despertar dos luminares. Dezenas deles, todos olhando para Lyra com algo parecido com reverência. O que é isso? Exigiu Kael. Eles sentiram, disse Corvina maravilhada de onde ela havia seguido para testemunhar. Quando ela emergiu da provação, todos os lobos a quilômetros sentiram o chamado. Um luminar não caminha pela terra há 500 anos. Ela não é uma loba qualquer. Ela é a ponte entre todos os lobos. Eu rejeito isso, rugiu Kael, começando a se transformar em sua forma completa de lobo. Eu a matarei pessoalmente, mas quando ele atacou, Theron o interceptou. Só que desta vez, não havia raiva descontrolada, nenhuma maldição o enlouquecendo. Ele lutou com fúria fria e precisa, a força controlada de um alfa protegendo sua companheira. Você teve sua chance de combate, disse Theron, enquanto prendia Kael no chão. Você escolheu trapacear. Agora enfrente as consequências. Espere, disse Lyra, e todos se viraram para ela. Ela se aproximou de onde Kael jazia preso sob o aperto de Theron. Príncipe Kael, você me rejeitou porque temia o que eu representava, um poder que você não podia controlar. Mas esse medo o envenenou pior do que qualquer veneno lunar jamais poderia. Ela se ajoelhou ao lado dele,
e Kael estremeceu, esperando dor. Em vez disso, ela colocou a mão brilhante em sua testa. Eu poderia destruí-lo, disse ela calmamente. A deusa me deu esse poder, mas a destruição não é equilíbrio. Então, em vez disso, eu lhe dou uma escolha. Submeta-se ao julgamento. Julgamento verdadeiro, não o tipo que você tentou me forçar. Ou fuja agora e nunca mais retorne. Que julgamento? Perguntou ele, cansado. Sinta o que eu senti, disse ela simplesmente. E sua luz jorrou nele. Kael convulsionou, enquanto 23 anos, de rejeição, isolamento e dor, o inundavam. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, Abelã. 2, 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 Kael. Cada momento de agonia que Lyra havia experimentado por causa de suas ações, quando acabou, ele estava soluçando, quebrado pelo peso de entender o que havia feito. Me desculpe, ele ofegou. Deusa, perdoe-me. Me desculpe. Eu te perdoo, disse Lyra, levantando-se. Mas o perdão não apaga as consequências. Você e seus guerreiros partirão agora. E se você tentar prender outra alma contra a vontade dela, a própria deusa saberá. Kalê tropeçou para se levantar, gesticulando freneticamente para seus guerreiros. Em minutos, as forças da lua de sangue estavam recuando pelos portões, as ambições de seu príncipe completamente despedaçadas. Enquanto desapareciam à distância, os lobos reunidos, guardas do palácio e recém-chegados, começaram a uivar, não em ameaça, mas em celebração. O som subiu ao céu noturno como uma canção de liberdade. O estado transformado de Lyra começou a desvanecer. A luz prateada diminuiu, seu cabelo se acomodou e o cansaço a atingiu como uma onda. Theron a pegou antes que ela pudesse cair, embalando-a contra seu peito. Eu te peguei, murmurou ele contra o cabelo dela. Eu sempre te peguei. A maldição, ela conseguiu dizer fracamente. Está realmente sumiu? Ele confirmou com admiração. Pela primeira vez em 3 séculos, sinto paz, tranquilidade e liberdade. Bom, ela murmurou contra o peito dele. Porque acho que vou dormir por uma semana. Ele riu, o som rico e quente, sem a borda subjacente de raiva mal contida. Então vamos te levar para a cama. Para a sua cama? Ela perguntou. Depois corou com sua própria audácia. Se essa for a sua vontade, disse ele cuidadosamente. Lyra, ela disse. O que você disse sobre escolher? Eu quis dizer isso. Ela disse, encontrando forças para encontrar os olhos dele. Não por causa de destino ou laços ou marcas, mas porque quando eu te toco, me sinto completa. Porque quando você olha para mim, você me vê. Não a ômega rejeitada, não a luminar, apenas eu. E você me vê, disse ele suavemente. Não o rei amaldiçoado, não o monstro, apenas Theron. Apenas Theron, concordou ela. Minha escolha, minha decisão. Ao redor deles, os lobos reunidos observavam enquanto seu rei levantava a luminar em seus braços. Enquanto ele a carregava em direção ao palácio, flores prateadas floresciam em seu rastro, e pela primeira vez em gerações, a esperança se instalou sobre Valdros como uma bênção. 6 meses depois, Lyra estava na varanda do palácio, observando o nascer do sol pintar as montanhas de ouro. A transformação de Valdros havia sido notável. O que antes era um reino envolto em medo, agora prosperava. O pátio onde Theron fora acorrentado agora abrigava um jardim das flores prateadas que floresciam onde quer que Lyra andasse. Você acordou cedo. A voz de Theron veio de trás dela, seguida por seus braços envolvendo sua cintura. O Thornwood Pack chega hoje. Ela o lembrou. Eles são os últimos a resistir aos novos acordos. Os novos acordos, leis que protegiam os ômegas da rejeição forçada, que reconheciam os luminares como pontes sagradas entre as matilhas, que acabavam com a prática bárbara das runas de ligação. Tinha sido o primeiro ato de Lyra como rainha. Eles concordarão, disse Theron confiantemente, dando um beijo em seu pescoço, bem onde sua marca de reivindicação ficava ao lado da dela.
Eles haviam se marcado adequadamente sob a lua cheia, com metade do reino como testemunha. Mas essas marcas eram diferentes. Não laços de posse, mas símbolos de escolha, brilhando fracamente com luz compartilhada. E se eles não concordarem, então, você fará aquela coisa onde brilha e fala com a autoridade da deusa, e eles se desdobrarão para concordar. Ele brincou. Ela se virou em seus braços, sorrindo. Eu não brilho tanto assim mais. Você brilhou ontem à noite, lembrou-lhe ele com um sorriso malicioso. O calor subiu em suas bochechas, lembrando que a conexão física entre eles apenas se fortalecera, especialmente agora que seus poderes de iluminar plenos haviam se estabilizado. Às vezes, quando estavam íntimos, sua luz pulsava em ritmo com seu batimento cardíaco, transformando seus aposentos em uma constelação. Minha rainha, a voz de Corvina interrompeu da porta. A delegação de Thornwood chegou cedo, e há algo mais. A sala do trono estava lotada. O Thornwood Pack estava parado rigidamente perto da entrada. Mas o que chamou a atenção de Lyra foi o pequeno grupo de lobos jovens encolhidos atrás deles, todos com marcas de rejeição. O que é isso? Perguntou ela, embora suspeitasse que sabia. O alfa de Thornwood, um lobo grisalho chamado Marcus, deu um passo à frente. Estes são os nossos rejeitados. Quando a notícia se espalhou sobre o que você se tornou, o que você conquistou, eles imploraram para vir. Eles esperam. Eles esperam que você possa dizer a eles se eles também podem ser algo mais. Lyra desceu do trono, aproximando-se do grupo de lobos rejeitados. Eles variavam em idade de 16 anos a talvez 30, todos com o mesmo olhar vazio que ela lembrava de seu próprio reflexo. Ela estendeu seu poder gentilmente, não a força avassaladora que ela usara em Kael, mas uma sondagem suave e investigativa. Em 3 deles, ela sentiu. Aquela centelha de algo diferente, algo mais. Você, disse ela a uma jovem que não devia ter mais de 17 anos. Você não está quebrada. Você é uma curandeira. Seu lobo está lá, mas é diferente. Destinado a consertar em vez de lutar. A garota ofegou quando a luz de Lyra a tocou, e sua marca de rejeição começou a mudar, transformando-se em algo bonito. E você? Ela se virou para um jovem. Você é um vidente. Seu lobo caminha entre o presente e o futuro. Um por um, ela revelou suas verdadeiras naturezas, dons que haviam sido confundidos com defeitos, poderes que não se encaixavam na estrutura tradicional de alfa, beta, ômega. Mas e nós? Perguntou um dos lobos rejeitados mais velhos. Não sinto nada de especial em mim. Lyra sorriu gentilmente. Nem todo rejeitado é um dom oculto. Às vezes as matilhas cometem erros por medo ou preconceito ou simples crueldade. Mas isso não significa que você é inútil. Significa que você merece uma segunda chance. Ela se virou para falar com a sala. Que seja conhecido. Valdrus oferece santuário a todos os lobos injustamente rejeitados. Aqui vocês terão a chance de descobrir quem vocês realmente são. Livres dos laços que os outros colocariam sobre vocês. O alfa de Thornwood pigarreou. Os acordos? Ele perguntou, sua voz carregando a borda da autoridade. Você os aceita? Marcus olhou para seus lobos rejeitados. Viu a esperança em seus olhos, a maneira como eles olhavam para Lyra, como se ela fosse a salvação. Aceitamos, disse ele. Enquanto a delegação partia e a sala do trono se esvaziava, Lyra sentiu um calor familiar em seu peito. Não a queima de uma marca de rejeição ou a atração de um vínculo forçado, mas algo mais novo, mais forte, a sensação de estar exatamente onde ela pertencia. Arrependimentos? Perguntou Theron, pegando sua mão. Ela pensou na jornada, na dor, nas provações, no momento em que pensou que poderia se dissolver na piscina lunar. Então ela pensou nisso. As vidas que eles mudaram, o reino que eles transformaram. O amor que eles construíram. Nunca, disse ela, este é o meu caminho. Naquela noite, enquanto a lua cheia subia sobre Valdrus, Lyra estava no pátio onde tudo começou. As pedras de ligação haviam sido destruídas, substituídas por uma fonte que brilhava com luz suave. Ao redor dela, lobos de todos os tipos, alfa, beta, ômega, e aqueles que eram algo totalmente diferente, reuniram-se para a celebração mensal. Minha rainha? Alguém chamou. Você nos mostrará? Lyra sorriu e deixou seu poder subir. Não a força avassaladora de sua primeira transformação, mas a luz constante
e quente do que ela havia se tornado. Uma ponte entre mundos, uma curandeira de feridas, uma quebradora de falsos laços. Sua luz se expandiu, tocando cada lobo presente. E por um momento, eles estavam todos conectados, não através da força ou dominação, mas através da escolha e do reconhecimento. Naquela luz, não havia rejeitados, não havia párias, não havia indesejados. Havia apenas matilha, apenas família, apenas lar. Quando a luz se desvaneceu, Theron estava lá como sempre, sua mão encontrando a dela na escuridão. Eu te amo, disse ele simplesmente. E eu quero isso, respondeu ela. Hoje, amanhã, sempre. Você é minha decisão. Acima deles, a lua sorria, cheia e brilhante, abençoando o que a escolha havia criado onde a força falhou. O rei amaldiçoado e sua rainha luminar. Não ligados pelo destino, mas pela força mais poderosa de todas. Amor livremente dado, livremente recebido, livremente escolhido a cada único,